Olá, tudo bem? Meu nome é Vivian, eu sou especialista em ABA e trabalho no modelo de intervenção precoce no projeto de inclusão de crianças autistas. Esse vídeo é para todos os pais e familiares da EMEI Padre Manuel da Nóbrega. E o objetivo dele é a gente trazer aqui algumas questões para minimizar os impactos da pandemia para as nossas crianças. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para todos vocês é: respira e se acalmem, que tudo isso vai passar. E a gente tem que tentar passar por tudo isso da melhor forma possível, minimizando qualquer impacto, tanto para a gente quanto para os nossos filhos e para as nossas crianças. A gente também tem que refletir um pouquinho o papel da escola na vida das crianças, né? E a falta que esse papel hoje está fazendo. Então, quando a criança está com a gente em casa, o contexto social em que ela vive é o contexto familiar. Quando a criança começa a ir para a escola, ou na creche, ou ainda na educação infantil, a escola ela é o primeiro contexto social em que a criança é inserida sem o apoio da família, sem a referência da família, a referência daquelas regras que existem na casa dela. Então ela começa ali a aprender algumas regras sociais, com os professores, com os profissionais da escola, com os amiguinhos, com os pais, os familiares dos amiguinhos que vêm trazendo as suas experiências e as suas vivências, e a gente vai construindo aí todo esse aprendizado. Pensar sobre isso é super importante, porque a gente tem uma questão de que as crianças precisam fazer atividades, executar atividades que são importantes. Mas essa questão social, principalmente para as crianças dentro do espectro, que é o eixo do espectro autista, é extremamente importante. Então a gente precisa tentar aí criar estratégias e pensar em que forma dentro de casa a gente consegue minimizar isso, né? Não existe uma receitinha de bolo, né? O que acontece dentro da minha casa não vai acontecer exatamente dentro da casa de cada um. Então nós precisamos agora sentar e refletir de que forma nós podemos equilibrar o que as crianças precisam com o que nós podemos fazer dentro da nossa possibilidade, para que também não seja algo muito aversivo para a gente, para que nós não passamos dessa fase com muitas frustrações, né? Então, coisas que talvez vocês já tenham ouvido falar pelos outros professores, por outros profissionais em vídeos do YouTube, é manter a rotina. E eu, como mãe, eu penso, meu Deus do céu, como é que eu vou manter a rotina? Já tá tudo bagunçado. Então, manter a rotina nesse momento é adaptar o que a criança precisa com o que eu consigo fazer, né? Lógico, a rotina de hoje não é a rotina de quando meu filho tava indo pra escola. Se meu filho faz algum tipo de terapia, menos ainda, era uma criança que ficava da terapia para escola para casa, da terapia para escola para casa, ou da escola para casa, e hoje ele só está em casa. O que é legal é pensar que quando tudo isso voltar, quanto mais próximo tiver, vai ser mais fácil para essa criança transitar, né? Então, buscar minimizar é isso. Manter minimamente o horário de acordar, o horário de dormir e o horário das refeições. Ah, mas ele tá acordando e dormindo um pouquinho mais tarde. Não tem problema, mas vamos tentar manter esses horários sempre durante a semana, sempre durante os dias. O que não dá é um dia acorda às 7 da manhã, no outro dia acorda às 11 e no outro dia acorda às 3 da tarde. E isso não dá. Então, se ele tá acordando todos os dias às 9, mas na nova rotina às 9 não é o ideal, mas a gente pode manter 9 horas da manhã. Então, todos os dias às 9 horas é a hora de acordar, tá bom? Manter esses horários vai garantir que, quando tudo voltar, eu pelo menos tenho instituído a rotina. Então, eu vou conseguir fazer a transição para essa nova rotina de uma forma muito mais tranquila. A gente não vai perder tanto tempo lá na frente para fazer essa transição de forma saudável, para que as crianças gostem de ir para a escola. Tudo bem? Uma outra coisa bem legal da gente falar aqui é equilibrar a motivação das crianças com as atividades pedagógicas. Por quê? Cada criança tem uma preferência diferente. Então, quando a gente chama o nosso filho e fala, vamos lá, João, vamos sentar lá na mesinha pra gente fazer essa atividade. A criança, algumas gostam dessa atividade, outras detestam. E aí elas fazem aquele bicão e sentam na mesa pra fazer. O que a gente está ganhando com isso? Se a criança não está motivada, a chance que eu tenho de aprendizado é uma chance muito mínima.
as crianças, principalmente com autismo, e eu vou precisar estimular para que elas gostem de fazer, para que o gostar traga um aprendizado mais fixo, um aprendizado mais concreto. Então, nós precisamos, primeiro, fazer alguns combinados com essas crianças. Primeiro a gente brinca, depois a gente faz atividade, né? Dar previsibilidade do que vai acontecer. Não dá pra simplesmente a criança tá lá brincando com o carrinho dela e eu falar, João, para agora que a gente vai fazer atividade. É claro que ele não vai gostar da atividade pedagógica, ele tá parando de brincar com algo que é extremamente reforçador para ele, para fazer uma outra coisa que ele não gosta tanto. Então, ir avisando, ó, a gente vai brincar mais 2 voltinhas de carrinho. Quando der 2 voltas, nós vamos para atividade. E avisando e antecipando isso. Dar previsibilidade é fundamental para garantir que alguns comportamentos inadequados, como choro, birra ou se bater, não aconteçam durante a atividade pedagógica e para que a atividade pedagógica não seja algo aversivo para as crianças. Uma outra dica durante as atividades pedagógicas são as adaptações pedagógicas. Essas adaptações, elas devem ser feitas de forma individual. Então, cada criança vai ter uma adaptação diferente de acordo com a tua necessidade. Ah, mas como eu posso fazer isso? Eu vou dar aqui um exemplo, tá? A criança super gosta do carrinho, então a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é reforçador para aquela criança. Qual é o objeto, qual é a brincadeira, qual é a música, que quando eu faço, que quando eu canto, que quando eu falo, brilha aos olhos da minha criança. Ela fica extremamente feliz, ela fica extremamente motivada. Então aqui no meu exemplo, a minha criança adora um carrinho e ela tá lá brincando, né? Passando o carrinho na pista e ele vai virar e ele vai cair. Pum, ele caiu. A gente inclui algumas narrações nessa brincadeira, porque o nosso modelo verbal, ele é extremamente importante para que a criança adquira um repertório comportamental verbal maior, uma ampliação de vocabulário. Então, o primeiro passo é narrar para as nossas crianças aquelas brincadeiras que elas já executam. E eu estou participando, porque eu narro a brincadeira do meu filho, tá? A segunda ideia é, vamos supor que a minha criança tem uma atividade pedagógica que ela tem que trabalhar com as vogais, tá? Aqui é só um exemplo, gente. A gente vai ter que pensar muito sobre o que a criança gosta e o que a atividade pedagógica espera que a criança realize. Então, a minha criança gosta de carrinho e a atividade pedagógica proposta é que ela identifique algumas das vogais. O que eu fiz aqui? Sou mãe, tô em casa, precisando fazer atividade pedagógica, não tenho impressora. Peguei uma folha de sulfite, desenhei aqui, gente, isso é um desenho, por favor. Fiz 3 pistas de carro e no final de cada pista eu tenho uma vogal. E aí eu posso executar a mesma brincadeira que a criança gosta, que estava sendo executada aqui nessa pista de carro oficial, eu posso executar aqui. E agora o carro vermelho, ele vai subir, Chegou na letra A. E aí eu pergunto, qual foi a letra que chegou? Para a criança responder o A. Ah, mas meu filho não fala. Não tem problema. Mostra para mim qual é o A. E aí ele pode vir aqui com o dedinho e apontar o A. Entende? Nós precisamos pensar sobre formas de motivar a criança durante a atividade pedagógica, para que a atividade pedagógica ela não seja mais uma obrigação, ela seja algo prazeroso de ser feito. E aí a gente vai conseguindo aí executar todas as tarefas que precisam ser feitas nesse período de pandemia da melhor forma possível. Então, manter minimamente os horários da rotina, essas rotinas de vida diária, como horário de comer, horário de acordar, e tentar equilibrar a motivação, dar previsibilidade das atividades e adaptar as atividades para que a criança tenha mais motivação, mais engajamento e ela esteja mais feliz em fazer, a gente vai conseguir aí transitar da melhor forma possível. É isso, gente. Eu vou pedir pro pessoal do colégio deixar o meu contato aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida ou vocês quiserem algum vídeo com algum tema específico, podem pedir que eu gravo para vocês, tá bom? Um beijo!